E aí, eu já trouxe uma questão um pouquinho mais robusta agora, tá? Agora nós já vamos dando passos maiores, mas sem medo, quer ver? Vamos lá? Diz assim, ó, Universidade Federal de Juiz de Fora, ele fala assim, no plano cartesiano abaixo, vai ter um plano aqui, tá? Está representado o gráfico de uma função que vai desse conjunto para esse. E aí você tem que resgatar um negócio chamado intervalo numérico. Esta função vai do intervalo fechado de menos 3 a 8 fechado. Intervalo de menos 3 até 8 é você imaginar a reta real, pegar do menos 3 ao 8 todos os infinitos números que tem ali dentro. Então isso é um conjunto que está pegando todos os números reais de menos 3 até 8. Aquele intervalo inteiro é o primeiro conjunto. Já o contradomínio vai de menos 2 a 7. É um intervalo fechado de menos 2 a 7. Você entende por que eu representei assim e assim, né? Aqui é a casa de x, já estou imaginando o eixo x. Aqui é a casa de y, já estou imaginando o eixo y. Legal? Então a nossa função relaciona esse conjunto com esse conjunto. É como se fosse o conjunto A e o conjunto B. Legal? No qual os pontos pretos destacados são os pontos em que o gráfico passa sobre a malha. Então, olha lá, tem um desenho aqui e cada pontinho preto é o cruzamento da malha, foi isso que ele falou. Cada pontinho preto é o cruzamento da malha. Legal? Baseado nisso vem a pergunta, se K é igual a f de menos 3 mais f de menos 1 mais f de 3 menos f de 4 mais f de 5, se o K vale tudo isso, se o K é esta soma, a pergunta é, qual é o valor de x para que f de x seja igual a K? Meu Deus, Erivaldo, e aí? Fácil. O que nós vamos fazer? Achar o K. Como é que eu vou achar o K? Eu e você, nós vamos calcular f de menos 3, f de menos 1, f de 3, vamos calcular tudo isso, vamos somar tudo isso para achar o K. Bora fazer a questão, sem medo. Vou ter um desenho maior para que você tenha uma visualização melhor. O K é tudo isso aqui e a minha função vai deste conjunto para este. Começou a brincadeira. Lá vai. Vamos calcular f de menos 3. Erivaldo, o que é f de menos 3 mesmo? Ah, não brinca comigo não. O que é f de menos 3? Quando alguém te pede f de menos 3, esse menos 3 é quem? X ou y? Aí, Erivaldo, isso é fácil, né? Se é f de menos 3, esse cara é x. Então tá, ele quer saber o seguinte, se o x é menos 3, quem é o y? Entenda que função é uma relação basicamente entre x e y, entre duas variáveis. Se alguém te dá o x, é porque estão te pedindo o y. E se te derem o y, estão pedindo o x. São só duas variáveiszinhas. Então se alguém te pede f de menos 3, pelo amor de Deus, esse menos 3 é x. E se x é menos 3, eu estou pedindo o y. Eu estou te perguntando, olha, quando x for menos 3, quem vai ser o y? Erivaldo, e como é que eu vou achar se eu não tenho a lei de formação? Mas você tem o gráfico, o cara te deu o gráfico. Ah, Erivaldo, eu acho que eu peguei. Vamos ver? Se você pegou, vai lá. Eu quero f de menos 3. Esse menos 3 é o valor de quem? X. X igual a menos 3 está ali, ó. Quando x é igual a menos 3, quem é o y correspondente? Passe uma linha em cima do menos 3 e verifique se essa linha toca em algum ponto do gráfico. Erivaldo, eu vi que ela tocou aqui. Ah, se ela tocou naquele ponto, então quando x for menos 3, eis o ponto correspondente e eis o y correspondente, que é quanto? Menos 2. Ah, então f de menos 3 é menos 2. Perfeito. Pô, Erivaldo, é fácil mesmo, hein? É fácil, é muito fácil. Vamos ver mais uma, vai. F de menos 1, vai. O x agora é menos 1, vai. X igual a menos 1 tá aqui, ó. Tá aqui x igual a menos 1. Pega a linha em cima do menos 1 e vai. Olha a linha em cima do menos 1. Onde é que essa linha toca no gráfico? Você tá vendo? Quando x é igual a menos 1, opa, tá ali o ponto. Então vai, quando x é menos 1, o y vale quanto? 3. Se vale 3, então f de menos 1 vai te dar 3. Tranquilo? Fechou? Por favor, aqui né, tem uma linha pontilhada, parece menos 3, mas não é 3, né? Tá na parte positiva do eixo y, não brinca não, tá? Depois, f de 3. F de 3. X é 3, capricha nessa. X é 3, eis o x igual a 3. Traça a linha pontilhada em cima do 3 e me diga se ele toca em algum ponto do gráfico. Você tá vendo? Erivaldo, eu tô vendo que ele toca em 2. Não. Ele toca em um só. Erivaldo toca em 2. Não, toca em um só. Quando x é 3, vai, ele toca naquele ponto porque aqui é a bolinha aberta. Então, quando x é 3, o y vale quanto lá? 7. Então, f de 3 é igual a 7. Legal? Erivaldo tá indo tranquilo. Erivaldo, tô craque. Então, vamos embora. F de 4, quando x é 4. Tá aqui o 4, ó. X é 4, passa a linha. Aqui não pega em ponto, mas aqui pega no ponto. Então, quando x é 4, eis o ponto, eis o y, que vale 4. F de 4 é igual a 4. E para fechar, deixa eu ver, tem mais uma, f de 5. F de 5, quando x é 5, eis o 5. F de 5, x é 5, ponto aqui, y lá, vale 2. Quando x é 5, y é 2, f de 5 é igual a 2. F de 5 é igual a 2. Dizer que f de 5 é igual a 2 é dizer que quando x é 5,
o y é 2. Legal? Acabou, né? Eu tenho que achar o k. Quem é o k? É a soma de tudo isso. E se é a soma de tudo isso, o k vai ser menos 2, somado com 3, somado com 7, somado com 4, somado com 2. Se você somar todo mundo, ó, menos 2 que eu peguei, vou somar com 3, vou somar com 7, vou somar com 4, somar não, desculpem, subtrair, né? Porque o f de 4 deu 4 e tem um menos aqui, e vou somar com 5, com f de 5 que vale 2. Legal? Eu só estou somando os valores do f de menos 3, do f de menos 1, do f de 3, do f de 4 e do f de 5, somando e subtraindo de acordo com o que diz o texto aqui. Essa continha, por favor, pode fazer em casa, o teu k deu 6. Ah, Evaldo, a resposta é 6. Não, o k deu 6. Vou repetir, o k deu 6. Olha para cá agora. Se o k deu 6, qual é a pergunta do texto? Qual é o valor de x, tal que f de x é igual a k? Pô, não erra essa interpretação agora, é hora de matar, é hora de matar. Eu quero x quando o f de x for igual a k. Mas o k nós descobrimos, o k vale 6. Então a pergunta agora qual é? Quem é o x quando o f de x for 6? Por favor, função é relação entre duas variáveis. Se te dão o x, querem o y. Se te dão o y, querem o x. É sempre essa brincadeirinha. Pelo amor de Deus, se eu quero o x, eu estou te dando quem? Eu estou te dando o y. Não, Evaldo, você está dando f de x igual a 6. F de x é o y, lembra disso? O y é igual a f de x. Lembra lá da relaçãozinha vermelha que eu fiz? O y é igual a f de x. Então eu estou te perguntando o quê? Vai, se o y for 6, quem é o x? Se o y for 6, quem é o x? Peraí. Se o y é 6, se o y é 6, quem é o x? Aí você traça uma linha aqui e vê algum ponto. Se eu for para lá, não pego em nenhum ponto do gráfico. Quando eu venho para cá, eu pego num ponto. Então, quando o y é 6, o x vai dar quanto? Exatamente 1. Então, quer dizer que o x vale 1. Então, olha lá, f de 1 igual a 6. Quando o x é 1, o y é 6. Então, minha resposta é que o x vai ser 1. Tranquilo? A pergunta era quem era o x para que o y dê 6. Quem é o x para que o y dê 6? Quando o x for 1, o y vale 6, por isso o gabarito 1. X é igual a 1 para que o y dê 6. Pegou? Questão legal, né? Questão bacana, para você ter uma interpretação gráfica, algo muito, mas muito importante na matemática. O Enem gosta muito disso e qualquer vestibular gosta. Você olhar, entender o que é f de 3, o que é f de 4, entender basicamente, não esqueça disso, que função é relação entre duas variáveis. Guarde isso. Se te dão o x, estão te pedindo o y. Se te dão o y ou te dão f de x, que é a mesma coisa que y, estão pedindo o x. Show? Fechamos esse bloco. Mais uma questãozinha que foi, vamos para a próxima. Agora vamos a uma questão do Enem, uma questão muito legal do Enem, uma questão de interpretação gráfica que é muito, mas muito frequente no Enem. Vamos dar uma lida na questão, diz assim, ó. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Vou registrar isso. Então, durante 4 horas foi registrada a profundidade de um certo rio num certo local. Até aqui, só essa parte nos interessa. Continua a leitura. Os resultados estão indicados em um gráfico de linhas. Ele vai te mostrar um gráfico agora daqui a pouco. Nele, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Opa, aqui tem bastante informação interessante. Eu vou grifar tudo. Você teria grifando para depois, naquele momento de voltar à questão, fazer aquela leitura rápida, olhando só o que você grifou. Sempre uma estratégia muito boa essa para o Enem. Legal? Muito bem. O que eu sei então? Eu sei que às 13 horas foi medida a profundidade, mas não foi anotada. Chamaram de H. Pelo menos aqui está chamando de H. E tem um gráfico que diz que a cada linha vertical que você sobe, você está andando 1 metro. É o que tem de registro aqui. Hora de nós vermos então esse gráfico realmente para entender melhor a questão. Foi informado que entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Informação relevante, com certeza. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metros? Resumindo, o comando da questão é essa parte final. Eu quero a profundidade do rio às 16 horas. 16 horas, eu quero a profundidade do rio. E aí você nota um negócio interessante. Ah, Evaldo, olhando por aqui, como é de 1 em 1 metro, eu consigo ver. Não, porque essa simbologiazinha do gráfico, tá vendo? Ó, ela indica que daqui para cá não tem nenhum tipo de escala. Então você não sabe exatamente o que está acontecendo. Você não sabe que números são esses. Você só sabe que a variação entre duas linhas consecutivas é de 1 metro. Essa informação nos foi dada. Legal? Bom, tarefa descobrir exatamente a profundidade do rio às 16 horas. Tranquilo? E é claro que tem uma informação preciosíssima que diz que das 15 para as 16, das 15 para 16, você vai observar que das 15 horas para as 16, realmente a profundidade diminuiu.
Esse é o eixo do tempo dado em horas e ali profundidade em metros. Então, realmente, das 15 para 16 houve uma queda na profundidade. E uma queda, segundo o texto, de 10%. Ou seja, existiu um valor aqui, foi tirado 10% dele, ou seja, esse valor corresponde a 90% daquele. Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Hora de resolver a questão. Eu trouxe para cá aquilo que eu teria grifado no texto, certo? Você grifa, eu trago para cá para fazermos em conjunto. Começou a diversão, lá vai. A altura H às 13 horas. Vamos lá então? Às 13 horas, eu vou ter lá uma profundidade H do rio, que eu não sei qual é. Registrei o que me mandaram registrar, só para deixar anotado, vamos ver se isso vai interferir ou não na questão. Continua a leitura. A cada uma unidade no eixo vertical, eu estou caminhando 1 metro. Então você tem que entender que a cada linhazinha que eu caminho aqui, eu estou caminhando 1 metro. 1 metro de profundidade, beleza? E aí vem a frase para matar a questão, né? Essa é a frase que vai encerrar a sua questão. Das 15 para as 16 horas, eu tive uma queda de 10%. Vamos ver isso. Às 15 horas, eu vou ter um certo valor lá, que eu não sei qual é. Às 16 horas, eu vou ter um valor de profundidade lá, que eu também não sei qual é. Mas uma coisa eu sei. Essa queda, ela foi de quanto? 10%. Pai, Edivaldo, e agora? Não está difícil. Porque você observa aqui que eu tenho duas linhas. Se eu caminhei 2 linhas, a queda foi de 2 metros, concorda comigo? Então a profundidade daqui das 15 horas para as 16 horas, a profundidade do rio caiu 2 metros. E esse 2 metros corresponde ao quê? A 10% do valor que tinha aqui. Então você pode fazer quase que de cabeça, mas se você quiser, você pode montar uma regrinha de 3. 2 metros corresponde ao quê? 10%. 2 metros corresponde a 10%. Então, a profundidade aqui no 15 horas, que eu chamei de Y, corresponderá a 100%. Tranquilo? Então, repetindo. Esse 2 metros corresponde a 10% e às 15 horas, que eu não sei o valor lá em cima, naquela linha lá de cima, esse seria o meu 100%. E eu faço direto essa continha. A regra de 3, né, diretamente proporcional, multiplica cruzado, 10 vezes y igual a 2 vezes 100, que dá 200, teu y obviamente daria 20. É claro que 2, se 2 é 10% de algo, 2, 10% de algo, esse algo é 20, né? Quando você pega 20 e calcula 10%, você encontra 2. Então você fazia de cabeça isso. Eu fiz as contas para registrar, mas você faria de cabeça. Ele falou de agora. Agora a questão acabou. Porque às 15 horas eu sei que a profundidade era de 20 metros e a pergunta é às 16 horas. Então a questão está em casa, né? Repetindo, às 15 horas, minha profundidade era de 20, caiu 2, caiu 1 metro, 2 metros. Às 16 horas era exatamente o quê? 18 metros, era o que pedia a questão. Bonitinha a questão, essa quebra no gráfico, né? Não deixa você fazer por nenhum tipo de escala, porque não dá, você só pode considerar a escala nesse pedacinho aqui, e você tinha que saber fazer uma interpretação gráfica, e tinha um percentualzinho aí para calcular, também ficou legal, né? Então, resposta à questão, exatamente 18, gabarito letra A. Matamos a questão do Enem. Tranquilo? Não é uma questão difícil? Não, mas tem uma interpretação gráfica que cai muito no Enem, mas muito mesmo.